Seu preletor nessa noite, vem aqui, irmão Paulo, falar um pouquinho. Vamos receber o irmão Paulo, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, né? O irmão Paulo já é um amigo de bons tempos, né? Missões Portas Abertas, e foi muito bom ontem, né, irmão Paulo? Vamos levantar, vamos orar para o irmão Paulo, que vai trazer a palavra sobre missões hoje. Ele e sua esposa que está aqui, que de bom grado ontem nos recebeu, participou conosco e hoje está aqui no altar do Senhor. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre o irmão Paulo, Senhor, nesse momento que ele vai compartilhar a palavra, as experiências dele, Senhor, e que o Senhor vem estar nos motivando, Senhor, a ser missionários, a tua obra, a fazer a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Boa noite. Amém. Irmão, o arquivo está dentro da pasta de 2024, chama-se Júlio Pronto. Obrigado. E o que é relevante é: sou salvo pela graça de Jesus Cristo, que eu não merecia. Não mereço, mas Ele tem derramado misericórdia e graça sobre a minha vida. Por isso sou salvo por Jesus Cristo. Então, quando eu passasse, tu lembrar de mim. Não é aquele lá que é salvo pela graça, ele não merecia, mas Jesus salvou, tem derramado graça na vida dele. Glória a Deus. Eu sou um representante da missão Portas Abertas, que foi fundada pelo irmão André, miserável pecador que também não merecia, salvo pela graça, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas a missão Portas Abertas, enfim, ela existe para que essa mesma graça, essa mesma misericórdia alcance pessoas até nos lugares mais hostis ao Evangelho de Jesus Cristo na face da terra. E o que é um lugar hostil ao Evangelho de Jesus Cristo? É um lugar onde eles dizem que Jesus não é bem-vindo, nem o Evangelho é bem-vindo, não quer saber de Jesus lá, não quer o Evangelho, não quer a igreja, não quer crente. Nós, porém, tentamos entender o seguinte: a terra, tudo que nela há e todos que nela habitam, pertencem ao Senhor. Quem é o homem para dizer onde o Senhor é bem-vindo ou não é bem-vindo? Né? Então, se o Senhor tem planos de salvação, seja lá onde for, Ele vai salvar a alma lá. Não vai ser o homem, não vai ser um regime político, não vai ser uma tradição que vai impedi-lo. Por isso nós acreditamos que todas as portas estão abertas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa tarefa é que cada cristão, isso sai do núcleo daqui, mas se estende com mais força nos lugares mais difíceis para nós, todos saibam que ninguém vai caminhar sozinho. Todos nós participamos de uma família da fé, todos nós estamos conectados e todos nós fazemos parte de uma oração diária, que a maioria, uma grande parte dos cristãos fazem. Senhor, que o Teu Evangelho continue alcançando pessoas até os confins da terra. Senhor, que o Teu Evangelho alcance mais pessoas na minha família. Senhor, que o Teu Evangelho alcance mais pessoas no meu bairro, na minha cidade e até nos lugares mais difíceis. Por quê? Pergunta o Senhor. Senhor, porque é bom demais, eu gostaria de ver mais gente vir da Tua presença comigo, porque é bom demais, Senhor, porque é bom demais. E hoje nós vamos falar de uma maneira bem simples de 3 aspectos de pessoas não alcançadas. Se fala muito de povos não alcançados, e eu creio que tem uma coisa que tem passado um tanto despercebido no universo missionário, e talvez no universo dos crentes em geral, que são essas 3 coisas. Não existe só uma, são 3 não alcançados. Então, o primeiro não alcançado é aquele que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não sabe quem é. Não sabe quem é. Eu estava dando aula um dia desses, eu fui dar o exemplo do Michael Jackson. A criança não sabia quem era. Eu falei, glória a Deus. Não vai fazer diferença nenhuma saber quem é o Michael Jackson ou não. Mas não saber quem é Jesus Cristo vai fazer diferença. Aí vai fazer diferença. Então tem pessoas que não ouviram, não sabem quem é. Tem pessoas ainda dentro desse grupo que não ouviram de Jesus Cristo, que talvez estejam numa situação que um dia eu estive. Jesus é Deus, Filho de Deus, daí é isso. Não, Jesus, eu respeito. Não, mas não sabe quem é Jesus.
acha que sabe, acha que ouviu, mas não conhece Jesus. Estou te falando porque eu já achei que sabia quem era Jesus. E não era. Não era. Não era, não tinha nada a ver. O Jesus que eu achava que era Jesus é aquele Jesus que não tem relação nenhuma com ele. Ele é meu empregado. Jesus me ajuda, ele tem que me ajudar, porque ele não é bom. Não era Jesus o verdadeiro, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, meu tudo. Olha Deus, né? Então, dentro das pessoas que ainda não ouviram, existe aquelas que têm uma vaga ideia de quem ele seja. Depois tem um segundo grupo de pessoas. Pessoas que já ouviram, já foram, de alguma maneira aí, apresentar o Evangelho, já o receberam como Senhor e Salvador, mas precisam ser discipulados. Precisam de continuidade nisso. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa que você convidar uma pessoa para almoçar na sua casa, você fala, tá aí o arroz. Legal, mas assim, eu não sou japonês, eu não sou chinês, só de arroz eu não vou, né, irmão? Não, mas está o arroz ali. Falando aí o discipulado. Tem que ter uma carne, uma cebola, um feijão, farinha, né? Então é mais ou menos isso, né? A pessoa já ouviu falar de Jesus, mas ela precisa conhecer mais. Esse é o segundo tipo de pessoa não alcançada. Porque ele foi alcançado. Ele ouviu, ele aceitou Jesus, mas ele não tem uma congregação. Ele não tem um discipulador. Ele não tem. Olha lá, ele aceitou Jesus. O que ele faz com isso agora? E tem um terceiro tipo de pessoa não alcançada. Esse terceiro tipo é o que eu gostaria que nós nos concentrássemos hoje. Que é o irmão que já aceitou Jesus Cristo, já foi discipulado, mas está passando o momento mais terrível da vida dele. Está se sentindo sozinho, esquecido, abandonado, porque ele não tem tido notícia de outras pessoas. Coisas terríveis estão acontecendo, ele está balançando na fé, porque ele é humano. Hoje nós vamos entender um pouco melhor isso, porque está tudo bem na nossa vida, está tudo tranquilo. Por mais que a gente tenha os nossos desafios, está tudo tranquilo. Nós estamos aqui em paz, tranquilos. Mas tem muita gente no mundo que não foi alcançada ainda, no sentido de, irmão, você não está sozinho. Irmão, tem uma família na fé que se move. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir as nossas vidas, te convido a abrir as nossas vidas. Se o irmão puder colocar o texto em Colossenses. Teve uma vez, pastor, eu fui convidado. Pensa no pessoal que não gosta do Novo Testamento. Nem vou falar igreja, para não causar dissensão entre os irmãos. Mas uma vez eu fui convidado para falar numa igreja. E eu orei, eu falei, não faz isso não, Senhor. Eu orei, mas a resposta era a mesma. Colossenses. Tá bom. Eu abri Colossenses inteiro. Os irmãos odiaram. Eu falei, desculpa. Mas aqui já está pregado. Eu só li a pregação. Glória. Eu só li, né? É só isso que Deus quis falar para hoje. Vocês não gostaram, cara, eu quero tirar da vida de vocês. Fala, Colossenses não é legal, Deus. Né? Mas essa é uma das pregações mais simples que eu já vi na vida. Eu amo essa carta de Colossenses. Ele fala, pais, filhos, ele fala para todo mundo. É uma carta amorosa. Mas o que eu gostaria que você pensasse hoje sobre Colossenses, você já imaginou você recebendo uma carta, vocês aqui, a casa do Pai, recebendo uma carta de outra igreja? Eu gostaria que vocês imaginassem aqui, Colossenses está no versículo 3, meu irmão. O Paulo, o apóstolo, e o irmão Timóteo, os santos e fiéis em Cristo, do outro lado, mandam para a galera de Colossos lá, os colossenses. E aí você imagina os colossenses recebendo essa carta. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Nossa, os irmãos estão lá, eles oram pela gente. É o que ele está comunicando aqui. Paulo, Timóteo e aquela galera lá, ora por nós. Realmente não estamos sozinhos. Eles oram por nós e mandaram uma carta. Você imagina ter notícias.
Pode passar, meu irmão. Pode passar o versículo. Quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Você já imaginou você receber uma carta que diz que os outros estão orando por vocês e que eles têm ouvido falar da vossa fé? A vossa fé está dando notícia? Porque ontem, quem falou vocês perguntou, mas que igreja é? Casa do Pai. E aí a galera falou assim, ó, a casa do Pai, está dando notícia. Está dando notícia. Está dando notícia. Está entendendo da notícia? Está dando notícia. E mais do que notícia, do amor que tens para todos os santos, porque a fé sem obra é morta. Palavra que diz isso. Então, a fé da notícia, e ela é tangível, dá para encostar na fé de vocês. Ela produz frutos. E esse fruto maior é o amor que vocês têm por todos os santos. Você já imaginou, irmão? Quero que você imagine você recebendo uma carta dessas. Quero que você imagine os colossenses recebendo uma carta dessa. Os irmãos oram por nós. Eles estão dizendo que a nossa fé é da notícia. Nós somos exemplo de amor aos santos. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Paulo vai com mais um versículo à frente. Eu poderia passar umas 7 horas falando só na carta de Colossenses. Pode passar, irmão. Mas eu não vou muito longe não. Mas isso é por causa da esperança que vocês já receberam, que está reservada no céu para vocês. Vocês já receberam isso. Vocês estão dando notícia na festa de Amor dos Santos, é porque vocês receberam uma coisa preciosa. Glória a Deus. A palavra da verdade do Evangelho. Aleluia. É por isso que essa palavra está viva em vocês. Mas lá na frente, no versículo 26, Paulo vai falar que isso estava oculto de outras gerações. Quando você vê a galeria da fé lá em Hebreus 11, começa com Abraão e tal, e vai indo. Eles não tinham o que vocês têm. Eles não tinham o que nós temos. Gideão não tinha o que nós temos. Abraão não tinha o que nós temos. Moisés não tinha o que nós temos. Cristo em nós, o Evangelho da verdade dentro de nós, é da nossa geração, é de Cristo para cá. Antes não teve isso. Eles caminhavam por fé, mas não tinham o que a gente tem dentro. E o Espírito Santo teve. Eles não tinham, nós somos uma geração super, hiper, mega, até a eternidade privilegiada. Eles não tinham o que a gente tem. Então Paulo fala assim, ó, a fé de vocês não é à toa, é porque vocês, vou voltar lá no 5 e vou para o 6, irmãos, por favor. Vou voltar no 5 e vou para o 6. A fé de vocês, esse amor dos santos, é porque vocês têm essa esperança reservada nos céus. Qualquer um que está aqui hoje, que é crente em Jesus Cristo, sabe que não morre, mas vai viver eternamente com o Senhor. Os antigos não tinham essa certeza. Não foi dado a eles isso. Jesus não tinha encarnado, não tinha vindo ao mundo, mas nós temos essa certeza. Certeza de vida eterna. Você já imaginou que você caminha com certeza de vida eterna? Houve um tempo que a humanidade não caminhava com certeza de vida eterna? É recente que a humanidade, 2000 anos só que a humanidade caminha com certeza de vida eterna. E nós somos parte dessa geração. E aí ele fala uma coisa muito legal no versículo 6, onde eu vou parar, que ele fala que esse evangelho está crescendo. Já chegou a vós, como também está em todo mundo. Já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Irmão, o que o Paulo está falando aqui, eu quero que você imagine você recebendo essa carta. Olha, a fé de vocês está dando notícia, o amor de vocês está dando notícia. Tem uma galera lá que ora por vocês aqui. Eu quero falar para vocês, o Evangelho não está crescendo só aí, que vocês não estão crescendo pelo mundo todo. Se junto, vamos junto, porque ele está crescendo. Que ele cresça aí, que ele continue crescendo pelo mundo todo. Somos uma só família na fé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é apenas uma introdução para a nossa reflexão. Eu gostaria que agora que o irmão fosse pelos slides. E agora você imagina, eu vou começar a falar da igreja perseguida. Você imagina uma pessoa aceita Jesus Cristo num país muçulmano, e ela se sente sozinha, ela sabe que se descobrirem a única Bíblia que ela conseguiu acesso e que um cristão deu para ela, ao passar por ali, ou numa faculdade, ela vai perder o emprego, o homem vai perder o emprego, a mulher
pode ser injuriada em praça pública. Eu preciso do slide lá, então, por favor. Injuriada em praça pública. O jovem pode ser expulso da faculdade. As crianças sofrer bullying na escola. Filho dos infiéis. Filhos dos impuros. Então você imagina uma pessoa dessa se sentindo isolada, se sentindo sozinha, ou em alguns lugares que pode ter igreja, mas só igreja histórica. Por exemplo, tem lá uma igreja ortodoxa, fundada não sei quando. A igreja já está caindo aos pedaços, ela não tem licença para reformar. Porque a ideia é que ela mula. E nenhum muçulmano pode entrar ali. Dá multa para a igreja se um muçulmano entrar ali. Não pode evangelizar, você pode existir, mas não pode multiplicar. Você imagina os irmãos se sentindo oprimidos, sozinhos, e de repente eles recebem uma carta de vocês, falando a mesma coisa. Irmãos, nós aqui oramos por vocês aí. Ei, irmãos, a fé de vocês está dando notícia aqui, que vocês estão perseverando mesmo na dificuldade. Você entende? Não é bom receber? Melhor coisa é dar. Não é bom receber? Melhor coisa é dar. Mas a gente precisa dessa interação entre nós. Eu quero passar o vídeo, irmão, no próximo slide, por favor. Tem 2 slides. Tem um vídeo. Esse é o vídeo, por favor. É um vídeo curto, menos de 2 minutos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos. Tira o fundo musical. Tira o fundo. Volta aí, Abatidos, você vai voltar para baixo. mas não destruídos. Se puder voltar, por favor. Aumentar, né? Aumenta um pouquinho. Só voltar o slide. E é um vídeo curto. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Tá ótimo, tá ótimo. Dali para frente tá ótimo. Glória a Deus. Amém. Não, tá tranquilo. Na verdade, o que você vai ver são irmãos ao redor do mundo passando pelo momento mais difícil da vida deles e muitas vezes rogando ao Senhor: Senhor, me responde, Senhor, me ajuda, Senhor, onde você está? Né? E o Senhor tem uma igreja exatamente para isso, para comunicar: eu estou aqui. É através da igreja que o outro vai perceber: o Senhor está agindo. Pode passar, irmão. Para trás. Te falei que a gente precisava ensaiar. Para frente. Aí. Não está indo o vídeo? Não tem problema. Então pode passar o slide. E aí, deixa ele aí. Obrigado. Então o que acontece, irmão? Ali você vai ver irmãos na fé, você vai ver igrejas destruídas, você vai ver o que você vai ver agora com mais detalhes. E a diferença que uma carta, a Portas Abertas tem campanha de cartas, você pode tirar uma pessoa aqui da igreja para pegar as informações do site da Portas Abertas. Qualquer pedaço de papel que você manda uma mensagem, tem as diretrizes todas lá, vai fazer uma diferença enorme. Mas sobretudo, lá eles têm a notícia de que nós estamos aqui hoje, que esse trabalho das bases de desenvolvimento, como nós somos chamados, ocorre no Brasil inteiro, ocorre na Inglaterra, ocorre na Alemanha, ocorre nos Estados Unidos, que a igreja do Senhor está unida em favor deles também. Isso é uma carta aberta. Quando chega uma equipe de Portas Abertas num lugar desse, é uma carta aberta. Como Paulo fala: vocês são a carta aberta? Isso. Nós mandamos um representante. Quando esse representante chega lá,
cada um de nós é uma linha nessa carta. Aleluia. Cada um de nós é uma linha nessa carta. Então, o convite inicial é que a gente continue escrevendo essa carta. Tem a nossa revista lá no estante, ela é gratuita, é só pegar. Por que a revista? Para ele entender quem é o meu irmão, onde ele mora, o que acontece, pelo que ele está orando. Porque assim eu consigo me juntar a ele no mesmo propósito. Pelo que você está orando? Eu estou orando por isso, então vou me somar nisso aí que você está orando. Eu quero caminhar contigo essa caminhada de fé. Além disso, as histórias trazem também como é que o Senhor vem agindo, como é que a igreja vem multiplicando e crescendo mesmo nesses lugares, o que é fantástico. O que é fantástico. Pensa num lugar que tem tudo para a igreja morrer, ela está multiplicando, ela está crescendo. Então a gente louva a Deus. E no fim da revista, o calendário de oração. E aí o calendário de oração, que vem no fim da revista, é o motivo pelo qual nós te convidamos também a preencher essa ficha, a gente chama de ficha de parceiro de oração. Minha esposa vai deixar com vocês, mesmo que você já tenha preenchido antes, pode preencher, a gente tem caneta ali. Para quê? Para que essa mesma revista que você vai pegar hoje aqui e sair com ela enquanto tiver, mas não precisa puxar o cabelo da irmã, não tem revista para todo mundo, mas dá para todo mundo ler, presta, tá bom? Ela é gratuita, ela também vai chegar gratuitamente na sua casa, porque isso não é um evento, isso é um convite para uma caminhada de fé. Okay? Isso não é um evento, não acaba aqui, ele apenas começa aqui ou continua aqui. Então a ideia é que você, como família da fé, caminhe junto com seus irmãos. E hoje você vai entender a diferença que você faz. Esse na foto do slide é o irmão André. Ele descobriu essa necessidade da igreja, e a maior necessidade era de presença, de saber que tem alguém do outro lado do mundo em oração junto, que tem uma família da fé, que não foram esquecidos, não foram abandonados. Mas a segunda necessidade que tem nessa camisa aqui é um fusquinha, e as partes brancas são as Bíblias, que os irmãos não tinham Bíblias. Então o irmão André ganha um fusquinha e começa a encomendar a Bíblia no idioma dos países que estavam sendo fechados pelo comunismo lá. E ele começa a levar Bíblia, material evangelístico e de discipulado, e se torna mundialmente conhecido como o contrabandista de Deus, por levar Bíblias para as igrejas e fortalecer as igrejas. Esse aqui é o contrabandista de Deus 2. Porque nós já estamos aí, 15 de julho, nós fizemos 69 anos fazendo essa ação. Começou com o irmão André, que já é falecido, mas a gente continua fazendo aí essa mesma ação há 69 anos. Nenhum cristão perseguido está só. Nenhum cristão perseguido vai pensar que está só, porque a gente vai dar notícia. A gente vai dar notícia. Não, irmão, você não está só. E o que você precisa? Geralmente o que eles precisam é oração e Bíblia. Você já imaginou? O cara não pode trabalhar porque ele é cristão, mas o que ele te pede? Comida? Não, ele pede coração e Bíblia. Porque ele tem essas duas coisas, o resto vai acontecer, né? Então a gente trouxe esses livros também para que vocês possam conhecer um pouco mais da história. Aqui o irmão André dá 10 passos. Um passo que ele dá aqui é ser cristão em tempo integral. Aí eu olhei assim, pô, isso aí eu sou, né? Só que depois que eu li ser cristão em tempo integral, aí a coisa ficou mais estreita, né? Eu falei assim, mas eu posso ser, foi o que eu quis dizer. Eu posso ser. Pode passar o slide, irmão, por favor. Lá, isso. Esse é o mapa mundial da perseguição. Todos esses países coloridos são lugares onde a gente é perseguido de uma maneira alta, severa ou extrema. Nós monitoramos 75 países, publicamos 50. Não são dados só da Portas Abertas, são dados de outras organizações cruzados com a Portas Abertas, são dados do campo, são dados oficiais de alguns governos, e a gente coloca uma estimativa para baixo, para a gente nunca estar exagerando naquilo que fala, tá bom? Então, provavelmente é mais, né? Provavelmente é mais, mas a gente coloca aí com segurança 365 milhões. Boa notícia, porque eu vim só trazer boas notícias hoje, é que elas são terrivelmente boas, e antes do boa tem o terrivelmente. Esse número cresce em milhões todos os anos. Ou seja, milhões de irmãos e irmãs nossas vão ser perseguidos ano que vem, vão ser milhões mais irmãos nossos perseguidos. E qual é a boa notícia disso? Eu já tinha dito, a igreja continua crescendo.
reuniões nesses mesmos lugares. Você imagina, né? A gente canta, né? Não caminhamos pelo que vemos, né? Mas esses irmãos vivem isso. Eles não cantam isso, eles nem conhecem essa música. Eles vivem isso. Glória a Deus. E a outra boa notícia é que tem uma boa parte ali no meio está cinza. São países que não perseguem mais os cristãos, mas foi exatamente os países onde tudo começou. Esses países perseguiam os cristãos. Isso quer dizer que o trabalho da igreja, a união dos crentes, a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Esses países perseguem os cristãos. Porém, a batalha continua. É esse o convite. Vamos junto para o campo de batalha. Então, existem pessoas que não ouviram Jesus, existem pessoas que já ouviram, mas precisam ser discipulados, existem pessoas que estão passando um momento mais difícil da vida delas. Às vezes aqui no bairro, às vezes aqui na cidade, mas também ao redor do mundo. Pode passar, irmão, por favor. A igreja na África, pastor Adriano, é a mais atacada no mundo. Não tem lugar nenhum do que o continente africano onde nós somos mais atacados. Mas tem uma razão por isso. Ela é a maior e mais jovem da terra. Ela é a pérola do cristianismo atual. Você imagina que você é um inimigo. Eu vou pegar o maior, porque se eu derrubar o maior, o que sobra é menor. E qual é a imagem que vem na tua cabeça, pelo menos na minha, de um africano? Uma pessoa forte, uma pessoa feliz, uma pessoa vibrante. Você imagina se eu conseguir acabar com um africano, o que sobra é mais fácil. O que sobra é mais fácil. E são os mais jovens. Eu acabo com o futuro. O olhar deles está aí, eu acabo com o futuro. Porque essa é a igreja mais promissora, que tem mais jovens na face da terra. Essa é a joia de Jesus Cristo. É a continuidade. Por isso que a igreja da África é mais atacada. Pode passar, meu irmão, por favor. Dos 15 países onde os cristãos enfrentaram a perseguição mais violenta por causa da fé no último ano, 12 estão na África subsaariana. Dos 15 onde ficou mais difícil, 12 estão na África abaixo do Saara. O primeiro é a Nigéria. Pode passar, meu irmão, por favor. A Nigéria é o epicentro da violência, com mais de 82% dos cristãos martirizados. O que quer dizer isso? Dos cristãos mortos, a cada 10, 8 é na Nigéria. E no Nordeste, na Nigéria. É a mesma coisa que falar o seguinte: o Brasil está sendo atacado por causa de Jesus Cristo. Não é por causa da política, não é por causa da economia, é por causa de Jesus Cristo. Tá. 10 vão morrer em ataques à igreja. 8 vai ser da Baixada Santista. Aqui é Baixada Santista também. Será que a gente estaria tão tranquilo? Foi por isso que eu disse no começo do culto: nós estamos tranquilos. Mas muitos dos nossos irmãos estão com medo de ir à igreja. Porque sabe que vai doer. Uma bomba, um tiro dói, irmão. Eu nunca explodi. Eu nunca tomei um tiro, mas eu sei que dói, né? Tem que ter graça, irmão, tem que ter graça. Porque o assunto é muito sério. Mas você imagina o que é um terror psicológico. A igreja, pastor, é o lugar onde eu sou exortado para o meu bem. A igreja é um lugar onde eu sou acolhido. A igreja é um lugar onde eu sou abraçado. A igreja é exatamente ali que eu estou com medo de ir. Porque é ali que eu posso ser explodido. Ali que eu posso ser atacado. Olha como o inimigo trabalha. Ele está tentando te isolar da esperança. Pode passar. Vamos lá. Teologia. Eu amo teologia. Eu amo teologia. Ela é como se fosse a foto só desse lado. É necessário. Mas só desse lado tu não vê o poste inteiro. Esse é o pastor Zacarias. E ele acreditou na teologia que todos nós acreditamos, porque ela é verdadeira. É verdade. Mas Deus não cuida de nós? Cuida. E Deus não cuida da nossa família? Cuida. E quando nós estamos cuidando da coisa do Senhor, o Senhor não cuida das nossas coisas e dos nossos familiares? Sim. Mas essa não é a foto inteira. O pastor Zacarias saiu por 2 dias, uma viagem no reino. Uma viagem para ver coisas do reino, como
melhorar a igreja, como receber mais Bíblias. Quando ele voltou, a família dele tinha sido assassinada no ataque. E parte da congregação dele também. E aí deu um nó na cabeça dele, no coração dele. Mas Deus não cuida. Eu tive que sair pelo reino, em favor do reino, fazer obra. Quando eu voltei, cadê minha família? Algumas pessoas não foram alcançadas ainda, não ouviram falar de Jesus. Outras pessoas já ouviram, mas precisam ser discipuladas. E outras que não são alcançadas são aquelas que já ouviram, já foram discipuladas, mas estão passando o momento mais difícil da sua vida. É a hora que esse camarada aqui precisa de alguém que chega a ele e fala assim: pastor, vem cá, meu irmão, vamos chorar junto, porque há tempo para todas as coisas. Agora eu acho que é o tempo de chorar. Depois, quando chegar o tempo de rir, a gente ri junto. Mas vamos lembrar da bondade do Senhor, pastor? Vamos lembrar da eternidade, da esperança que nos está reservada no céu. Porque crente não morre. Glória a Deus que a sua família um dia ia sair desse planeta, mas saiu crente em Jesus Cristo. Tem vida eterna. A sua congregação, pastor, olha o trabalho que o Senhor, olha quantas vidas o Senhor deixou guardado em Cristo. Vamos olhar para o lado perfeito disso. Todos eles estão com Cristo, pastor. Pastor, vamos chorar junto, mas vamos lembrar da bondade do Senhor. Pastor, vamos lembrar das promessas do Senhor, da fidelidade do Senhor. Pastor, ele precisa ser alcançado. Ele precisa ser alcançado pela família da fé, de alguma maneira. E aí ele vai entendendo com profundidade a coisa. E aí ele vai entendendo, esse é um pastor. Ele não é o único. Quando a gente fala com pastores, a gente vai um pouco mais além também. Que a gente começa a falar das viúvas. E agora a gente vai falar um pouco das viúvas, que vocês vão entender a profundidade disso. Pode passar, irmão. Aqui eu estou com o pastor Ibrahim, em Londrina. Desse lado eu estou com a Ana, em São Paulo. Os dois são do mesmo lugar do pastor Zacarias, nordeste da Nigéria, epicentro da violência na África. O país onde a violência aos cristãos é maior hoje. Não é o único. Burkina Faso, Etiópia, Eritreia, Congo, República Democrática do Congo, vários outros, mas na Nigéria está mais forte. O pastor Ibrahim veio agradecer o apoio. O pastor Ibrahim ficou 4 dias no ermo, com outros que conseguiram escapar do ataque do Boko Haram. Ele veio agradecer a igreja. O pastor Ibrahim, quem conhece lá o bairro do Samambaia, ali, Parque das Américas, tem uma rua chamada Itiberê, e ali a gente tem um restaurante, deve ter por aqui, um restaurante popular. PF, todo mundo come ali e tal. E o pastor Ibrahim é um cara tão simples, né? Que aí ele estava em São Paulo, estava levando eles num restaurante de São Paulo e tal, sei lá, 3 estrelas, não sei quantas estrelas é, eu fico contando estrelas em restaurante, eu quero comer, né? Então, e aí o pessoal, ele falou assim, vamos ter um lugar mais simples para eu comer? Não. Aí a gente estava vindo aqui para Santos, no Café dos Pastores, e aí o pastor que estava liderando a nossa equipe falou assim: ô Paulo, tem um lugar da hora lá no teu bairro? Eu falei: tem, restaurante da Cláudia. Aí a gente foi comer lá no restaurante da Cláudia. E aí era legal que o pastor Ibrahim comia lá e o cachorro ia acompanhando ele. Ele é cada garrapada, né? E ele se sentiu mais à vontade. O que eu estou querendo dizer com isso, essa parte do testemunho, é que é gente como a gente. Aleluia. É gente como a gente. Ser humano, né? Que chegou no posto e falou: pô, não tem um lugar mais simples, não. Ele amou lá na Cláudia, que o cachorro acompanhava, ele se sentiu mais em casa. É gente como a gente. Ele veio agradecer o apoio da igreja. Ele falou que a frase mais linda que ele já ouviu é: a paz do Senhor Jesus seja com você. Porque depois de 4 dias na floresta escondido, com fome, com sede, com outros ali que perderam seus parentes, chega o exército da Nigéria. Eles viram que tinha uma certa segurança, mas chega também um grupo de pessoas, que é a base da Portas Abertas na África. E esse grupo de pessoas que representa todos nós, falou assim: ó, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Ele fala, pensa numa frase linda, porque o exército queria dizer que tinha uma certa segurança, mas a paz só Jesus pode trazer. Só Jesus pode trazer. E aí ele falou: muito obrigado, porque vocês levaram a paz de Jesus Cristo, ajudaram a montar um acampamento de refugiados. Bom,
todos eles, quando vão embora, eu traduzo eles. Eles falam assim: irmão Paulo, agora você continua sendo a nossa voz e leva também o nosso agradecimento à igreja brasileira. Então eu não estou aqui, graças a Deus, eu não estou aqui porque fui eu que escolhi o Senhor, porque fui eu que escolhi a igreja perseguida. Eu estou aqui porque esses irmãos falaram assim: anda com a gente, assim como o Senhor falou, anda comigo. Você está aqui porque o Senhor falou, anda comigo. Aleluia. Entende? Porque a igreja falou, anda comigo. A Ana também esteve aqui no Jardim Meu Ouvido e continuamos orando. Um dia vocês possam conhecer pessoalmente, vem aqui na casa do Pai, um desses nossos irmãos, que vocês possam ver. Olha, os irmãos que a gente tem ajudado, ó, eles estão falando que a nossa fé está dando notícia lá. Olha, o irmão está aqui falando para a gente. E a Ana veio agradecer porque a Portas Abertas colocou um centro pós-trauma para as viúvas no cinturão da Nigéria, que foi a primeira região atacada lá em 2001. Então, como foi a primeira, até hoje existem bases militares, ela nunca mais foi atacada. Ali a gente entendeu que era um local seguro para um centro pós-trauma que cuida de viúvas e órfãos. E agora a gente vai entender melhor essa história. Pode passar, irmão. Essa é a irmã Damares. Em todas as fotos ela está sentada, porque ela descobriu tardiamente câncer de mama. E andar com a irmã Damares foi uma forma do Senhor mudar completamente, ou aperfeiçoar completamente a minha visão de vida, de mundo, de eternidade, de quem Ele é, de tudo. Eu devo tudo a Deus e parte do que eu devo a Deus também devo à irmã Damares. Na primeira forma nós estamos em Porto Alegre, na segunda nós estamos numa igreja batista em Brasília e na terceira nós estamos lá na Câmara dos Deputados, na bancada evangélica lá em Brasília. Isso em 2016, 2017, 2016. E a história da irmã Damares é a seguinte, que replica muitas viúvas. Ela vivia a vida dela normalmente, até que um certo dia começaram as mensagens lá, chegou a mensagem na casa dela que o marido está no hospital. Teve um ataque lá no centro da cidade. Ela viu o marido e foi. Chegando lá, explicaram para ela: olha, o pessoal do Boko Haram veio invadindo aqui. Mas assim, quando começou o ataque, tinha um pessoal que ia fugir de táxi, o seu marido ia fugir com eles. Porém, ele viu o cego, seu vizinho cego, e ele falou: não posso deixar o cego no meio de um ataque. Né? Então ele decidiu não pegar o táxi e proteger o cego. Só que não deu tempo deles se esconderem. O Boko Haram chegou e o Boko Haram chega perguntando: você é um muçulmano ou um infiel? Se você fala que é um muçulmano, você tem que provar, recitando o Alcorão. Né? Então eles vão isso nos comércios, eles fazem isso em vários lugares. Se você for muçulmano, acabou a história. Você provar que você é muçulmano, acabou a história. Senão, eles saqueiam. O que eles querem mesmo é que você vá embora e eles procurem aquele lugar como muçulmanos. Eles querem que os cristãos não vivam naquele lugar. Eles querem morte aos cristãos. E eles matam os homens e deixam as crianças e as mulheres vivas, para que a mulher venha se casar com um muçulmano, para que as crianças sejam educadas no Islã. Eles não têm prazer em matar mulheres nem crianças. Eles matam os homens para forçar a sobrevivência da mulher se convertendo no Islã. Bom, eles chegaram e seu marido respondeu: eu sou um cristão. Eles esfaquearam seu marido e fizeram isso aqui na cidade com várias pessoas. E quando eles foram embora, alguém pegou seu marido e trouxe para o hospital. Mas Damares, seu marido acabou de falecer. Nas palavras dela, eu escutei, mas não queria processar. Eu entendi, mas não queria aceitar. Como assim, meu marido, o homem que eu amo, o pai dos meus filhos, o Christopher, o Ezra, a Douglas, e a Bênção, que a gente adotou, uma menina chamada Bênção, que já é fruto da violência, que é o ato de pai e mãe nós adotamos. Meu marido, ela disse que ela entendeu, ela ouviu, mas ela não pode ser, não pode ser. E cada ideia que vinha na mente dela só piorava a perspectiva dela. O que eu vou falar para os meus filhos? Vou chegar em casa e falar o quê? Bom, uma hora ela teve que voltar para casa. Quando ela chegou na casa dela, ela não conseguiu falar, mas as crianças entenderam, porque isso estava ocorrendo em toda a cidade. E já vinha notícias de outros. E aí as crianças perguntaram: mamãe, cadê papai? E ela só chorava, as crianças entenderam: papai foi um dos que morreu. E ela disse que ela ficou assim um tempo,
E cada pensamento, cada coisa que vinha nova na mente dela só piorava, porque ela falava assim: eles perderam o pai deles foi assassinado, mas a mãe está morta. Eu não quero fazer comida, eu não quero dormir, eu não quero beber água, eu não quero tomar banho, eu não quero existir, eu não sei o que eu penso de tudo isso. Aí a criança vem e fala: mamãe, Deus não é bom? Por que ele deixou o papai morrer? Não sei. Não sei. Está no choque ainda, não está raciocinando, ainda não sabe, ela não sabe. Fala: não sei, não sabe o que é responder. Deus é bom, isso eu sei. Então, por que ele deixou o papai morrer? E não foi só papai. Outros morreram? Não sei. E ela ficou assim. E ela começava a pensar: tá, ainda tem um pouco de comida. Eles vão comendo ela do jeito que der. E quando acabar? Vai comer o quê? Vai vir comida da onde? E quando começar a época de escola? Porque na cultura deles, em especial nessa região, a maioria das mulheres, não todas, mas a maioria é dona de casa. Depende do marido para trazer o sustento para casa. E aí, faz o quê? Exatamente por isso que os homens são mortos. Bom, ela começou a ter um sonho. E nesse sonho um homem vinha e falava para ela: por que tu choras? Por que tu choras? Ele virá em teu socorro. O sonho acabava. E depois, de novo, outro dia: por que tu choras? Por que tu choras? Ele virá em teu socorro. Ela não entendia. Nisso chegou uma equipe da Portas Abertas na região. Por quê? Porque a região tinha sido atacada. Quando a gente fala Portas Abertas, somos nós todos, tá? Somos nós todos. E aí a equipe chega e fala assim: Damares, você é uma das mulheres que a gente quer levar para Jos, para o cinturão, para vocês passarem o tempo lá. É um centro, tem comida, tem bebida, tem tudo para a gente organizar, para você ouvir sobre as primeiras viúvas lá de 2001, as de 2002, as de 2003, as de 2004, as de 2005. Mulheres que já passaram por tudo isso, irmãs na fé, para que vocês passem um tempo juntos, se abracem, cantem, chorem, se alegrem, leiam a Bíblia juntas. Um tempo de cuidado de Deus, para as crianças também, porque as crianças vão precisar disso. E a gente está catalogando quem são as crianças que vão precisar de uniforme, material e matrícula na escola, porque a escola é pública, mas se não tiver um uniforme comprado por você mesmo, você não tem como estudar lá. Você tem que também pagar o material. E a Damares não queria ir, porém ela lembrou do sonho. Ela entendeu que talvez aquele povo levasse ela no lugar que tinha a ver com o sonho, que um homem ia socorrer ela. Então, socorrê-la. E ela aceitou. E aí ela passou um tempo lá no centro pós-trauma. E ela foi falando como foi importante aquele centro pós-trauma. Porque ela começou a ver outras mulheres ali, mulheres que tinham o mesmo testemunho praticamente, e que já estavam sorrindo, estavam cantando. E ela começou a ver as crianças voltando a sorrir, as crianças brincando com outras. Ela começou a ver material chegar, uniforme para as escolas chegarem. Ela começou a ver o cuidado de Deus em ação através da igreja naquele centro pós-trauma, através da unidade dos crentes. E ela fala que aí chegou um kit, dado um certo tempo, ela já estava lá, meses, chegou um kit, e esse kit tinha um vestido novo. E ela tomou um banho, colocou o vestido novo. Mas o que mais me impressionou foi quando ela falou aquilo que mais mexeu com ela. Foi um batom. Que aí ela foi: para mim um batom, pastor. Até eu conhecer a Damares, um batom não significava nada. Aí ela disse que naquele dia ela foi, pegou o batom, olhou no espelho, passou o batom, e ela disse nas palavras dela: e eu vi que Deus estava me deixando linda novamente. Eu vi que Deus estava me restaurando a alegria novamente. Eu vi que Deus estava trazendo cores para a minha vida novamente. Obrigado por aquele batom que vocês enviaram. Eu falei: meu Deus. Eu estava traduzindo ela, eu queria parar. Irmão, não dá, irmã, não dá para continuar. Não dá, o batom, meu Deus, como eu não sei nada. Como eu não sei nada. Eu senti uma vontade de
desaparecer, sabe? Eu falei, irmão, batom. E aí ela falou assim, ela era uma pessoa cheia de alegria, e ela falava assim, agora eu quero falar para vocês, em agradecimento, eu quero falar pelo que eu aprendi, o que é importante para todos nós. Ó, pode acontecer de você chegar um dia em casa e receber a notícia que o seu marido teve um acidente. Pode acontecer de você chegar em casa e foi a sua esposa que teve um acidente. Pode acontecer. Um filho, a mãe, o pai, uma filha, um primo, um irmão. Pode acontecer. Faz parte da vida. Mas é nessa hora que a gente está mais vulnerável que o inimigo ataca. É nessa hora que a gente está vulnerável, está cheio de questionamento dentro, que o inimigo vem botando na sua cabeça: onde está Deus que deixou você viúva, os teus filhos órfãos? Onde está Deus que não protegeu seu marido? Onde está Deus que não protegeu seu esposo? Onde está Deus que não evitou certo acidente? Onde está Deus que isso? Onde está Deus que aquilo? Ei, o inimigo vai tentar você pensar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Isso é mentira. O inimigo é mentiroso desde a fundação do mundo. Não é verdade. E não sou eu que estou falando isso. Eu descobri no Centro Pós-Grau, com o apoio de vocês, que a Bíblia foi escrita também por pessoas que já passaram por tudo isso e que testemunharam da bondade de Deus, testemunharam de como Deus restaura elas, como Deus continua funcionando elas. Por isso eles registraram aqui para nós que viríamos depois. Está escrito aqui para nós sabermos. Não fomos os primeiros, nem seremos os últimos a passar por essas coisas, mas em todo o tempo Deus tem sido bom. Ó, a história aqui. E aí ela mencionava, pode passar, irmão, Romanos 8, 35 e 37. Ela falou: eu aprendi com o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E como o inimigo falar: olha, está apertando aqui, estou com fome. Quando o inimigo vier falar, ele fala para ele: não vai ser a fome que vai me separar do amor de Deus. O reino de Deus é comida nem bebida. Quando for o perigo, você fala para ele: ei, não é o perigo que me separa de Deus. Ei, quando tiver uma aflição, não é a aflição que me separa de Deus. Na verdade, nada me separa de Deus. Porque se eu estou com fome, Ele passa fome comigo. Se eu estou em perigo, Ele passa o perigo comigo. Se eu estou qualquer coisa, Ele passa comigo. Aleluia! Não pode me separar. Essas coisas não me separam de Deus. Ele está comigo. E aí ela fala: eu estou convencida, pode passar, irmão, da mesma coisa que o apóstolo Paulo. Obrigado, que vocês me ajudaram a entender isso. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o amanhã, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus. E hoje eu estou convencido. Ela começava a cantar assim, ó: hold on to Jesus, hold on to Jesus, hold on, hold on, hold on, hold on to Jesus. Se agarra em Jesus, se agarra em Jesus, se agarra, se agarra, se agarra, se agarra em Jesus. E abriu um sorriso. Pode passar, irmão. Não sei se dá para ouvir. Não, um antes. É um antes. Esse aí, ó. Perdão. Não sei se dá para ouvir ela cantando. Aí é um vídeo. Não sei se você vai conseguir tocar. Mas é ela cantando. Hold on to Jesus. E ela abre um sorriso e dá uma cena assim, ó, no final. Hold on to Jesus. Se agarra em Jesus. E nessa hora eu pensava, eu falei assim: irmão, eu não passei metade, nem 1% que esse irmão passou. Ela está falando para mim: se agarra em Jesus. Ei, se agarra em Jesus. Ei, se agarra em Jesus. Está com fome? Se agarra em Jesus. Está angustiado? Se agarra em Jesus. Está o quê? Se agarra em Jesus. Aleluia!
Ele é o único que passa tudo isso do teu lado. E passa, e passa, e passa, e passa, e passa. É o único que pode te levar além dessas coisas. É o único, será de Jesus. Isso foi em 2016, irmãos. Em 2018 eu estou entrando na casa de um aluno. Desde 2016 só dou aulas particulares. E quando eu estou chegando lá, toco o telefone, falo, Paulo, tu se lembra da Damares? Eu falei, claro, a mesma pessoa que me convidou para sair com a Damares, lá atrás, em 2016, estava me ligando em 2018. Claro que eu lembro da Damares. Paulo, tu se lembra do que ela falou para você? Eu falei, claro que eu me lembro. Além de falar para continuar sendo a voz das viúvas da Nigéria e levar um agradecimento para a igreja brasileira, ela falou assim, irmão Paulo, ele vai me curar e tu vai ficar sabendo. Ela tinha câncer de mama. Ela falou, ele vai me curar e tu vai ficar sabendo. Então, Paulo, mas o pai achou melhor guardá-la. Damares faleceu, veio uma notícia hoje que faleceu e aí eu. É como se ele tivesse falado, Paulo, tua mãe faleceu. Eu dei a volta no quarteirão, depois eu voltei fui lá falar com o aluno e falei assim, cara, tem uma pessoa do meu coração, eu acabei de receber a notícia que ela faleceu hoje. Eu sei que ela está bem, eu tenho certeza disso. É que eu acabei de receber a notícia. Não quero dar aula não. Eu falei, não, que isso, Paulo? Que isso? Descansa tua mente, vai fazer tuas orações e tal. Depois a gente vê isso. Eu falei, tá bom, obrigado. E aí eu saí na rua e sabe que crente é doido, né? Nesse dia eu vi que crente era doido. E que eu era um dos crentes ou um dos doidos. Ou era os dois. Ou era os dois. Porque aí a primeira vez que saí ali daquele lugar, eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, o Christopher, o Esdra, a Dorcas, a bênção, como é que eles estão? Na hora o Senhor falou comigo, Paulo, eles são órfãos de pai e mãe, mas não de Deus. Eles são órfãos de pai e mãe, mas não de família da fé, não de igreja, Paulo. E nisso eu comecei, glória a Deus, Senhor, tu é bom demais, aleluia, chorando na rua e falando assim, que nem um doido. Aleluia, se as pessoas iam passando por mim, foi assim. Crente, né? Só pode. Você é doido, cara. Você é crente doido. Crente é maluco. E aí eu ficava chorando na rua, irmão. Glória a Deus, o Senhor falando, repetindo isso. E eu comecei a falar, eu falava alto na rua. Não são órfãos de Deus, não existe órfão de Deus. Amém. Não existe entre nós órfão de Deus. Não existe órfão de Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não existe isso. Deus é Pai e é eterno. Não tem como tu ficar órfão, irmão. Não existe isso, né? Glória a Deus, tá bom. Isso foi em 2018. Mas alguma coisa ficou incompleta essa história. 2019 eu estou indo para a Ilhabela fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. E eu estou indo de ônibus. E aí, bem na parada, mas foi isso, parece. Bem quando o ônibus parou. Paula Damares. Eu tomo um sumo estremeço. Aquela voz dentro de mim. Segunda vez. Paula Damares, eu me estremeço e falo, Senhor, o que tem a Damares? Nada. Paulo, a Damares, Senhor, o que tem a Damares? Aí vem a pergunta, o que você acha que ela te diria se você pudesse encontrar com a alma dela agora? Aí eu escuto a voz da irmã Damares, irmão Paulo, não te falei que ele ia me curar? Eu estou aqui com ele, completamente curado. Aí eu começo a chorar e vou para o chão do ônibus. Né? Daí as pessoas vêm e falam assim, está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei assim, eu quero morrer. Não, está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei, não, eu estou bem. É que eu quero ir embora, eu quero ver Jesus. E aí de novo, o crente é maluco, né? Eu quero ver Jesus, eu quero ir lá onde está Damares, mano. Eu quero ir lá onde está Damares. E as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando, entendeu? Eu quero ir lá onde está Damares, cara. Ela está curada, ela está curada, cara, ela está curada. Ela falou que eu ia ficar sabendo, cara. Ela falou que eu ia ficar sabendo. Porque para mim, independente da teologia, isso para mim era a revelação. Estava sendo revelado que ela estava curada. E ela falou, tu vai ficar sabendo. E aí o ônibus volta a andar, daqui a pouco eu chego na Ilhabela, não quero ir para lugar nenhum. Não quero ir para lugar nenhum, eu quero ir morrer, irmão. Não quero ir para lugar nenhum. Não quero, eu quero morrer, eu quero ir embora, irmão. E eu estou lá ali, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu falei assim, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ir para o céu. Eu quero ir lá onde está Damares. Coisa mais linda do mundo, Senhor. Ela está curada. Obrigado. Eu não saía dali, irmão. E aí desce essa palavra aqui, ó, pode passar, irmão. Como um raio poderoso, forte e ao mesmo tempo suave. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos
os homens. E aí o Senhor começa a falar, Paulo, ela não esperou em mim só até aqui, ela não pôs limite. Paulo, ela esperou em mim até o fim. Até eu abrir meus braços e recebê-la. Ela não deu limite, ela não pôs limite, Paulo. É isso que é, Paulo. Eu não sou Deus só nessa vida. Eu não sou Deus só nessa vida. Eu falei, aleluia. E aí que eu não queria, aí eu sentei, irmão. Aí eu sentei, eu chorava, não queria ir para o lugar, e demorou para eu sair daquele lugar. Porque essa é uma pessoa que não tinha sido alcançada, estava passando o momento mais difícil da sua vida. Mas nós alcançamos ela. O Senhor alcançou através da unidade da igreja. E depois dela alcançada, fortalecida, o testemunho dela, nem a morte para, nem anjos, nem demônios, nem nada pode separar, irmãos, do amor de Deus que está em Cristo. Nada. E isso é o testemunho de quem nós somos. A Damares é todos nós. Nada, irmão, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Ó, isso foi em 2016, 2018, 2019. Sabe que dia é hoje? Estamos em 2024. O testemunho da Damares está aqui. Aleluia. Nem morte, nem vida, nada, irmão. Nada para a igreja do Senhor. Por isso que a nossa unidade é muito importante. Por isso que tem pessoas que precisam ouvir Jesus Cristo. Tem pessoas que precisam ser discipuladas. Tem pessoas que precisam ser fortalecidas em Jesus Cristo. Que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz. E que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo, pela confiança que vocês têm depositado no Senhor. Deus nos abençoe. Obrigado pelo apoio à igreja perseguida. Esse é o nosso trabalho. Pode passar. A nossa missão é essa.